Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo anterior eu trouxe um tutorial explicando como coloca esses textos rolantes aqui para lives no OBS ou Streamlabs OBS. Só que naquele tutorial eu te expliquei como fazer isso de maneira nativa no Streamlabs OBS ou OBS Studio. Só que é o seguinte, eu não expliquei dessa maneira aqui, personalizada, onde tem fotos, tem textos, ou seja, lá no OBS Studio Streamlabs não tem como você colocar imagens, apenas textos. Mas eu acredito que com certeza você vai querer dessa maneira personalizada, não é verdade? Fica bem mais bonito, bem mais interessante. Mas fica à vontade, caso você queira colocar só textos, nativamente no Streamlabs OBS ou OBS Studio, vai lá no outro tutorial. E esse texto que você está vendo aí de maneira personalizada, não é texto, nada mais nada menos do que uma imagem. E para criar essa imagem eu vou utilizar o CorelDRAW, mas fica tranquilo, se você tiver Photoshop, você pode fazer isso também no Photoshop e até no Canva. E olha só, eu vou te mostrar o meu projeto dessa imagem que está rolando aqui no OBS. Já tenho esse projeto aqui, vou dar 2 cliques aqui, tá aqui ele, já tá, na verdade já estava aberto, né? Então você pode personalizar, tá vendo que no meu caso específico aqui, eu coloquei os membros do canal, a foto dos membros do canal, coloquei aqui os últimos inscritos públicos, os jogos que eu já finalizei e depois eu tenho algumas informações aqui de metas, como meta de inscritos, meta de likes e meta de horas diárias. Então aí fica à vontade, fica a seu critério, você pode colocar a informação que você quiser. Mas vamos voltar aqui na página inicial aqui do CorelDRAW, na parte da tela de boas-vindas, e vamos fazer uma imagem dessa do zero. Você vai clicar em novo documento, certo? Vai aparecer algumas informações, caso você queira renomear aqui com algum nome, tira o sem título e coloca algum nome. Vou colocar aqui imagem, poderia colocar qualquer outro nome, beleza? Fica a seu critério. Imagem, pré-definir personalizado, deixa assim, número de páginas zoom, pode deixar do jeito que tá aqui. O que você vai modificar é modo de cores primárias, que você tem que deixar RGB, certo? CMYK seria para impressão, como o caso aqui na impressão é para ser exibido em telas, então você vai colocar RGB. Tamanho da página pode deixar personalizado, porque a gente vai modificar aqui. O que você vai fazer aqui? Geralmente eu utilizo essas dimensões, 6.000, largura de 6.000 por altura de 58. Agora fica a seu critério. Se você tiver um texto enorme, sei lá, você pode estar 10.000, 15.000, sei lá. Já nessa opção aqui, orientação, pessoal, deixa no que tá, não mexe em nada. Resolução, deixa 300 dpi. Se tiver 72 dpi, 200 dpi, você vai ter que colocar 300 dpi para você obter uma melhor qualidade, beleza? Então você vai clicar em OK e vai abrir o nosso layout aqui, no caso, aliás, a nossa imagem que ainda não tem nada dentro. E agora chegou o momento de você fazer esse preenchimento, ok? Lembrando que eu vou estar fazendo essa arte aqui e vou estar salvando e te mostrando como que funciona lá no Streamlabs OBS e no OBS Studio, ok? Então vamos que vamos. Primeira coisa que você tem que fazer é clicar 2 vezes aqui no retângulo, um clique duplo, 2 cliques, ele vai ficar dessa forma, com essas bordas, ok, tá tudo certinho. Agora você vai preenchendo aqui esse espaço, ok? Então lembrando que aí fica a seu critério, se você vai colocar fotos, se você vai colocar texto, se você vai colocar em retângulos, triângulos, aí fica a seu critério. Diferentemente de círculos, onde vocês estão vendo aqui que está rodando essa imagem aqui, e tem alguns círculos, onde dentro dos círculos tem a foto dos membros. Nesse caso específico, eu não vou escolher círculos, e sim eu vou escolher retângulos, beleza? Então, mas aí fica a seu critério, caso queira colocar retângulos, círculos, o que você quiser, triângulos, enfim. Eu vou aqui na ferramenta retângulo, clico, certo? E aqui em algum local, clico, seguro e arrasto e vou selecionando o tamanho do meu retângulo, certo? Pronto, vamos supor que eu queira desse tamanho. Agora eu vou colocar esse retângulo para dentro do espaço ali dentro, certo? Então, como é que eu vou fazer isso, Olavo? Você vai selecionar a ferramenta seleção, clica, certo? E aqui você clica, segura e arrasta para lá. Tá vendo que esse retângulo tá muito grande, né? E não dá para encaixar ali dentro. Então eu vou diminuindo ele. Eu vou diminuindo, até deixar do tamanho que eu quero. Lembrando que a bolinha do mouse é o controle de zoom, certo? Onde eu posso aumentar e diminuir o zoom, ok? Então você vai vendo como que vai ficando aqui a altura, aí fica a seu critério, beleza? Só que eu sugiro sempre deixar centralizado, não centralizado, mas a altura corretinha, para ficar bem no centro aqui da nossa imagem.
Ok? Então é o seguinte, pessoal, agora eu posso preencher esse retângulo com qualquer imagem, né? No caso do círculo lá, eu coloquei a foto dos membros, mas aqui eu posso colocar qualquer imagem. Para mim conseguir preencher esse retângulo, pessoal, obviamente eu tenho que ter a imagem, e para isso eu tenho que importar a imagem que já deve estar dentro do seu computador para o CorelDRAW. E como que eu faço para importar alguma imagem para cá, Olavo? Muito simples, segura o Ctrl+I, vai abrir o diretório, onde vai aparecer as pastas do seu computador. Tem outra opção também que é, clica com o botão direito numa parte vazia e vai na opção importar, que vai abrir o diretório, dá no mesmo, ok? Estando dentro do diretório, onde tem as fotos que você quer colocar dentro do retângulo, você vai escolher a foto que mais te agrada. Eu vou pegar essa foto aqui, né? E aqui agora, nesse momento, eu vou escolher um local para essa foto ficar. Você pode ver que a imagem está muito gigante, e como eu falei, o zoom está na bolinha do mouse, onde você aumenta e diminui o zoom. Então, você vai nesse último quadrado aqui, vai clicar, vai segurar e vai arrastar, e você pode ir diminuindo, ok? Você clica, segura e arrasta e vai diminuindo, de forma que ela fique do tamanho do teu retângulo, ok? E você vai deixando do tamanho do retângulo, certo? Beleza? Claro, aqui é um quadrado, mas ali, a forma ali é um retângulo. Vai dar certo isso, Olavo? Não vai ficar tão interessante? O certo seria eu ter pegado um retângulo, né? Uma foto de um retângulo. Mas como eu não tinha nenhuma foto de retângulo, apenas quadrado, eu tô trazendo aqui, mas vai dar certo para me colocar lá dentro. Não vai ficar tão interessante, mas dá para me colocar ali dentro. Olavo, você já expandiu, ficou em cima da forma e não vai ficar legal. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar com o botão direito da sua imagem, botão direito, e vai na opção Power Clip dentro. Agora você seleciona, você aperta com o botão esquerdo, ok? De novo, só para vocês entenderem. Seleciona a primeira imagem, clica com o botão direito do mouse, e agora você vai clicar com o botão esquerdo do mouse em Power Clip dentro, ok? E agora você vai aparecer essa setinha, você clica. Pronto, a imagem retângulo, aliás, a imagem quadrada ficou dentro do retângulo. E agora, pessoal, você vai fazendo a junção de fotos e textos. Agora, fica a seu critério. Caso você queira colocar outra forma, por exemplo, um círculo, sei lá, um triângulo, sei lá, um hexágono, o que você quiser, você vai fazendo ali nas formas ali do CorelDRAW, tem como você fazer isso, beleza? Só que isso aí fica a seu critério. Agora eu vou colocar um texto que é somente para ilustrar aqui, para vocês entenderem como que vai ficar essa nossa arte. Vou aqui na ferramenta texto, onde tem esse A, é uma ferramenta texto. Você clica lá e escreve algum nome aqui qualquer, sei lá, eu vou colocar aqui como padrão. Muito obrigado pela sua inscrição. Claro, esse texto fica a seu critério, você coloca o que você quiser, o que você imaginar. Como eu tenho o controle de zoom, eu vou vendo se está grande demais, eu vou aumentando e diminuindo. Olavo, mas essa fonte não tá legal, eu quero outra fonte. O que você vai fazer? Segura o Ctrl mais a letra A, que ele vai selecionar todo o texto. Aqui nessa parte aqui, onde tem Arial, eu posso escolher outra letra. O que é Arial, Olavo? É o nome dessa fonte. Eu posso escolher outra fonte. Eu vou colocar aqui, sei lá, Bebas News. Aqui tem outra aqui, ó, Bebas News. Pronto, essa aqui tá bem mais interessante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na ferramenta Seleção, clico aqui, seguro e vou arrastando para dentro do espaço. Lembrando que o que vai ficar, pessoal, essa parte aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro vai ficar. Tudo que tiver fora não vai ficar, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai diminuindo o texto aqui para ela encaixar direitinho aqui dentro desse espaço, beleza? Muito obrigado pela sua inscrição. E aí fica a seu critério, você pode, sei lá, ir esticando aí o texto aí, colocando bem maior aí, assim fica a seu critério. Agora eu vou criar um círculo, para vocês entenderem. Como eu criei um retângulo, agora eu vou criar um círculo. Clico aqui na ferramenta Elipse, clico seguro e vou arrastando. Olavo, mas está ficando oval. Então segura Ctrl que ela vai fazendo um círculo perfeito, beleza? Vai arrastando. Conforme você vai arrastando, ela vai ficando maior. Conforme você vai puxando para cima, ela vai encolhendo, beleza? Então você vai escolher um tamanho aí específico e solta o Ctrl e solta o mouse. Pronto. Ficou do tamanho que você quis? Não ficou não? Quer diminuir mais? Então clica aqui nesse último quadrado de baixo, clica, segura e vai arrastando para ficar do tamanho que você quiser, beleza? Depois disso, Olavo, mas eu quero arrastar para lá para o espaço. Simples, vai aqui na ferramenta Seleção, clica aqui, arrasta para lá, beleza? E agora nesse momento é a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o retângulo, não tem segredo. O que a gente vai fazer?
Ctrl mais I, que é para a gente importar uma foto para colocar aqui dentro, Ctrl mais I, vai abrir o diretório novamente do seu computador, e agora nesse momento, sei lá, vou escolher qualquer outra imagem aqui, deixa eu ver, vou colocar essa imagem aqui. Vou clicar essa imagem aqui, clico e escolho o tamanho aqui dela, vou escolhendo, vou diminuindo ao ponto dela ficar do mesmo tamanho do meu círculo. Olha só, mas ela tomou todo o espaço do círculo, sem problema. Arrasta para baixo, clica com o botão direito em cima da imagem, mesma coisa, põe clipe dentro e joga dentro do círculo. A setinha vai aparecer e você joga dentro do círculo. Pronto, o nosso círculo já está preenchido aqui com a imagem também. Caso você queira diminuir esse círculo, você está achando que está muito grande, sem problema, seleciona ele e vai diminuindo, certo? Vai diminuindo para deixar o tamanho que você quiser, certo? Beleza? E assim você vai preenchendo. Olavo, mas esse texto que você colocou tá muito pequeno, eu quero aumentar ele, quero colocar mais informações depois dessa foto. Tem como? Tem como sim. O que você vai fazer? Para você não criar outra camada, clicando aqui em texto, fica tranquilo, não precisa mais criar outra camada. Você vai aqui no seu texto e vai dando espaço, 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 vai dando espaço até chegar aqui e você vai colocando as informações, sei lá, membros do mês, entendeu? Agora aqui do lado, se você quiser colocar outro círculo desse com uma imagem dentro, fica à vontade. Olavo, eu quero repetir, eu quero fazer uma duplicidade, eu quero duplicar essa imagem aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar e colar? Não, fica tranquilo. Pode também fazer isso, mas tem a opção de você duplicar. Você vai aqui na ferramenta de seleção, seleciona aqui o seu círculo e Ctrl mais D de dado, ok? Ele vai duplicar, beleza? E você vai colocando, vai arrastando e colocando onde você quiser, beleza? E vai preenchendo com mais textos, doações do mês, entendeu? Isso aqui é só um exemplo, mas você pode ir preenchendo com o que você quiser, aí fica a seu critério. Olavo, mas se fosse outro tipo de forma, se não fosse nem círculo, nem quadrado, nem retângulo, se fosse um polígono, tem como também? Claro, só selecionar aqui polígono, certo? E ir arrastando, clicar e arrastando, e você iria colocar a imagem aqui dentro do polígono, beleza? Mas isso aqui deve ficar muito estranho. Mas caso fique muito estranho, tem outras formas também que você pode escolher. Clicando nessa setinha, você pode ver aqui que abaixo do polígono tem uma setinha. Essa setinha significa que existe bem mais outras formas. Clica aqui e vai aparecer outras formas, como estrela, espiral, beleza? Fica a seu critério aí. Ou formas comuns. Quando você clica em formas comuns, vai abrir outras formas, como coração, entre outras. Aqui fica a seu critério. Como se trata de apenas um tutorial, eu dupliquei todas as camadas de forma que ela seja totalmente preenchida até o final, beleza? Mas no seu caso específico, você vai colocando informações que sejam pertinentes ao seu canal, beleza? Aí fica a seu critério, ok? Então já está todo preenchido aqui a nossa imagem, todo o espaço já está tudo preenchido, ok? Só que é o seguinte, pessoal, lembra daquela borda que lá no início desse tutorial eu falei que era bom colocar essa borda, tá vendo essa borda aqui? É bom agora tirar essa borda, beleza? E como que eu tiro essa borda? Você vai deixar ela transparente, beleza? Aqui no mouse existem dois botões, o direito e o esquerdo, sendo que o direito você escolhe a cor da borda, o direito a cor da borda e o esquerdo você pinta ali o fundo. Para me deixar essa borda transparente, eu tenho que clicar nessa cor chamada transparência, ok? Clica com o botão direito e essa borda ficará transparente. Você pode perceber, pessoal, que as formas também têm bordas e não fica interessante colocar essas bordas nessas formas. O que você vai ter que fazer? Selecionar, clicar em transparência com o botão direito e elas vão sumindo. Tá vendo como ficou bem mais interessante dessa forma? Você vai fazendo para todas as formas. Clica com o botão direito em transparência. Seleciona a forma, clica com o botão direito. E você vai fazendo isso com todas as formas, ok? Para ficar dessa forma. Mas caso você queira deixar, fica à vontade. Pronto, pessoal, já tirei todas as bordas de todas as formas. Olavo, mas eu quero trocar a cor do texto. Eu posso trocar? Pode sim, meu amigo, fica à vontade. O que você vai ter que fazer é clicar para selecionar aqui o seu texto, né? Clica, seleciona e você vai escolher a cor que mais você se interessa aí. Por exemplo, eu vou colocar aqui vermelho, ficou dessa forma, tá vendo? E você vai selecionando outras cores para outras partes do texto, né? Aqui eu vou deixar verde, aqui eu vou colocar azul, né?
Aqui fica a seu critério, beleza? Você pode colocar a cor que você quiser. Aqui eu vou colocar laranja. Então aqui ficou bem estilizado, né? Eu escolhi aqui várias cores, mas aí fica a seu critério. Agora você pode selecionar a cor do seu fundo, né? Pode ser a cor que você quiser e fica a seu critério, beleza? Então, olha só, pessoal. Lembra-se que aqui tinha uma borda que você colocou transparente. Ela continua existindo, só que ela está transparente. Você clica aqui, ela vai ser selecionada, beleza? E você escolhe a cor do fundo com o botão esquerdo. Eu vou colocar aqui o fundo com essa cor aqui, esse azul acinzentado, né? Pronto, o nosso fundo da nossa arte foi pintada dessa cor. Caso você queira um gradiente, Olavo, eu não sei o que é gradiente, fica tranquilo. Gradiente é algo que começa com uma cor, vai terminando com outra cor, são a junção de duas cores ou mais. Você vai apertar F11 para você colocar um gradiente, F11, e vai aparecer o gradiente. Tá vendo que aqui vai começando azul, bem claro, né? Aqui um acinzentado, e depois vai ficando branco, né? Mas caso você queira selecionar outras cores, fica à vontade. O que você tem que fazer para selecionar outras cores? Você vai clicar aqui e você vai selecionar a cor que você quiser. Vou colocar aqui laranja com amarelo, certo? Aqui eu seleciono aqui e escolho o amarelo. Tem outras opções aqui para você escolher aqui, certo? Outras paletas aqui diferentes. Amarelo. Então é o seguinte, com esse meu gradiente, ele vai começando ali meio que laranja e vai até o amarelo, beleza? Pode ver que conforme você vai escolhendo as cores, a arte lá, o fundo da arte vai mudando, tá vendo? Então agora, se você quiser colocar aqui, por exemplo, 90 graus, que vai ficar dessa forma, vai ficar de cima para baixo, fica à vontade, fica a seu critério, beleza? Eu vou deixar aqui sem 0 grau, né? Para ficar dessa forma mesmo, vou dar um ok, beleza? Agora estamos aqui com a nossa arte, né, bem estilizada e com fundo que vai do laranja até o amarelo. E supondo-se que você já tenha colocado todas as informações da sua arte, o que você tem que fazer agora é salvar. Clica Ctrl mais a letra E. Beleza? E vai aparecer o diretório onde o CorelDRAW te pergunta onde você quer salvar. Você escolhe aonde você quer salvar no seu computador, coloca aqui o nome do arquivo. Vou deixar imagem mesmo, tá vendo? Como lá no início eu escolhi o nome desse projeto como imagem, ele sugere deixar como imagem. Mas caso você queira trocar o nome desse arquivo, fica à vontade, beleza? O formato é PNG, deixa dessa forma, não muda, não vai colocar JPG nem nada, nem GIF, nem nada disso, deixa PNG. Agora clica em exportar, beleza? Clicou em exportar, vai aparecer essa outra janela, não modifica absolutamente nada, clica em OK. Uma coisa muito importante, pessoal, caso você frequentemente altere esse projeto, é muito importante que você salve no seu computador esse projeto para você modificar quando você quiser. E para fazer isso, você vai clicar aqui no disquete, clica no coloco o nome do meu projeto, deixa CDR mesmo, não altera e clica em salvar. Dessa forma, pessoal, vai estar salvo esse projeto aqui, e toda vez que você quiser modificar esse projeto aqui, basta você abrir ele naquele arquivo que você acabou de salvar. E tá aqui, pessoal, o arquivo que foi salvo aqui na área de trabalho. Então toda vez que você for modificar, basta você dar 2 cliques aqui, o seu CorelDRAW vai abrir o seu projeto e você vai fazer as modificações, beleza? Tá aqui o nosso projeto, você deixa assim dessa forma para quando caso você queira modificar, já fica apto para isso. Junto aqui com o arquivo CDR, que é o arquivo para mim modificar, tem a nossa imagem, que é essa imagem que vamos colocar dentro do OBS Studio ou do Streamlabs OBS. Eu aqui no OBS Studio, agora eu quero colocar essa imagem que acabamos de criar ali no CorelDRAW rolando aqui, né, para uma live e vídeo. Você vai clicar aqui no mais para adicionar uma nova fonte, clica aqui e vai selecionar imagem, certo? O nosso formato é imagem, certo? Renomeia o nome dessa fonte, pode ser, para você não se perder aí, não ficar um pouco perdido, coloca texto rolante. Eu geralmente coloco esse nome, texto rolante. Clica em OK e aqui vai clicar em explorar e vai abrir o diretório do seu computador. Onde que nós salvamos essa imagem? Foi em área de trabalho, então tá aqui ela, certo? A imagem tá aqui, aquela imagem que acabamos de criar no CorelDRAW. Você vai dar 2 cliques e ela já vai aparecer ali em cima, clica em OK. Tá aqui ela, tá aqui a imagem certinho, bonitinha aqui. Não precisa modificar nada, absolutamente nada aqui. O que você vai fazer agora nesse momento é clicar sobre essa fonte com o botão direito e ir em filtros, ok? Filtros, cadê filtros? Filtros, clicou em filtros e aqui você clica no mais para adicionar um filtro. E aqui você escolhe o filtro de rolagem, tá aqui.
filtro de rolagem, dá um OK e aqui você vai selecionar a velocidade horizontal, certo? Olha só, tá vendo que conforme você vai aumentando aqui, vai aumentando a velocidade lá. Geralmente eu coloco 100 aqui, né? 100. Lembra que quando era texto eu colocava 300 ou 400? Aqui para imagem eu geralmente coloco 100, beleza? Eu coloco 100. E a velocidade vertical pode deixar 0, a menos que você queira que o texto fique assim subindo, tá vendo como fica estranho demais, ó? Então, se você não quiser que o texto fique assim subindo, deixa 0. Clica em fechar e tá aqui a sua imagem rolando aqui para a sua live e para os seus vídeos, beleza? E aqui no Streamlabs OBS, pessoal, é praticamente a mesma coisa. Você vai clicar aqui nesse mais para adicionar uma nova fonte que seja de imagem. Procura aqui uma nova fonte de imagem, clica e adicionar fonte, ok? Aqui você vai renomear o nome que você quiser, vou colocar aqui imagem 2, certo? E vou clicar em adicionar fonte. Agora você vai clicar aqui em procurar para abrir o diretório do seu computador e você informar o Streamlabs OBS onde que está a imagem. Tá aqui, ela está aqui na nossa área de trabalho, dá 2 cliques, ela já vai aparecer ali em cima, a parte no topo, né? E clica em feito, que você vai clicar aqui nessa imagem que a gente acabou de trazer aqui para o Streamlabs OBS, vai clicar, segurar e arrastar para baixo, ok? De forma que ela fique assim, ok? Estando dessa forma, não precisa modificar nada da imagem. O que você vai fazer agora é adicionar um filtro, que é aquele mesmo filtro que eu acabei de explicar lá no OBS Studio. Clica com o botão direito nessa fonte e vai em filtros. Diferente um pouco do OBS, vai aparecer essa opção chamada editar filtros. Clica em editar filtros e aqui você vai adicionar um novo filtro. Clicou aqui, você vai escolher que tipo de filtro é esse, e é um filtro de rolagem. Clicou em filtro de rolagem, clicou em adicionar, aqui você vai colocar 100, beleza? A mesma quantidade que colocamos ali no OBS Studio. Logicamente você não vai querer que essa sua arte, essa sua imagem, ela não fique rolando verticalmente, mas caso você queira, você coloca a quantidade aqui de quanto ela vai ficar rolando verticalmente, mas não fica nada interessante. Olha só como fica estranho, fica muito estranho. Então deixa isso aqui 0 e ali deixa 100, mas caso você queira deixar mais rápido, você pode colocar 200, 300, 400, aí fica a seu critério, beleza? Eu vou deixar 100, vou clicar em fechar e tá aqui a nossa imagem rolando horizontalmente para suas lives e vídeos. Viu como é fácil? O trabalho inteiro aí é criar essa imagem no CorelDRAW, Photoshop e Canva. Depois que você cria, fica muito fácil, mas aí você utiliza os seus critérios, aí você pode fazer no Photoshop, no Canva, até em outros programas, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, tem um botão aqui de hype, caso apareça para você esse botão de hype, e caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, eu te agradeço muito. Tem um botão aqui de membros também, caso você queira se tornar membro do nosso canal, não é obrigatório, mas a partir de R$ 2,99 você acaba colaborando com o nosso canal. Deixa o seu like, deixa aqui seu comentário, será que ficou alguma dúvida? Deixa aqui sua dúvida abaixo aqui nos comentários, e no mais é isso aí. Até o próximo vídeo ou próxima live. Tchau, fui!